Hoje aqui você já responde, né? Pelos filhos, né? Se você não cuidar dos filhos, o governo tira. O governo te pune, né? Já há uma lei, né? Então, mas você responde também diante de Deus. Porque os filhos, eles vêm pela vontade permissiva de Deus e um desejo e vontade dos pais, né? Então, aí você tem que responder, vai responder por eles um dia diante de Deus, né? E o salmista disse: eis, aqui estou eu e os filhos que Deus me deu. A gente tem filho, a gente se preocupa, a gente ora por eles. Eu tenho meus filhos, graças a Deus, a gente conseguiu, né, com todas as tempestades e lutas, de criar eles no caminho de Deus. E como eles não permaneceram depois de grandes, mas diz a Escritura que eles nunca vão esquecer o que você ensinou, não é verdade? Nunca. Ensina o menino no caminho que deve andar. A Lídia foi no escritório, sempre ela vai me pedir uma oferta para ela dar, né? Aí eu dou uma oferta grande para ela dar na igreja, né? Porque mais tarde a gente não vai estar por aqui. Aí, um dia que ela for ofertar, ela vai pegar a nota maior para colocar na salva. Se eu der uma moedinha assim para ela, assim, meu pai sempre dá aquela moedinha, eu vou dar essa aqui também. O pai é o exemplo, né? Eu não sei porque eu estou falando disso aqui hoje, né? Mas os pais deveriam, né, quando vem à igreja, já botar uma oferta na mão de cada filho para ele adorar, né? Porque a oferta faz parte da adoração. Você vem ao culto, você nem que for a sua oferta pequena, mas o profeta disse: se não houver oferta, né, o culto não está completo. Porque a oferta, ela faz parte da adoração. Amém? Porque quem é membro da igreja? Quem é que tem direito a um voto? Quem? Quem dizima, quem oferta e quem apoia a causa. Mesmo na internet, você está aí assistindo ali, você está apoiando a causa. Você está ouvindo a palavra. Porque hoje nós temos a igreja em toda parte. Os irmãos de Santa Maria estão nos acompanhando, Bom Jesus está nos acompanhando, Viamão, Capão da Porteira, Belém, né? Deus abençoe o pastor Mendes que está nos acompanhando agora. Todos nós estamos realmente nesta reunião juntos. Então, quando você vem ao culto, ensina seus filhos a ser fiéis. Veja bem, Abraão levava Levi. E ele, quando entregou, veja, São Paulo diz, né, quando ele entregou os dízimos a Melquisedeque, Levi entregou junto também. Agora, só São Paulo para ver aquilo, porque era profeta, né? Só Paulo, capítulo 5, parece de Hebreus. Vamos nesse momento, mais rápido, vamos ir para a palavra, né? Nós vamos para 1 Reis, capítulo 22. Aí vocês que tinham hino, né? Sobrando tempo, no finalzinho a gente dá a oportunidade para você cantar o seu hino. Mas às vezes o culto a gente já tem uma programação. E no finalzinho, se houver tempo, você canta seu hino. 1 Reis 22, verso 19. Porque você sabe, a gente está assistindo o culto pela internet, mas a gente está, na verdade, ansioso para ouvir a mensagem. Eu saio daqui ansioso para ouvir o pastor Osmar. Ontem eu não consegui assistir tudo, mas eu voltei e comecei desde o início. Porque ele disse que ele ia falar no assunto aparição e vinda. Eu nunca ouvi ninguém pregar como ele pregou. Ele pegou os pontos do irmão Brano e explicou os pontos. O irmão Brano deixou os pontos e não explicou,
Porque tinha que ter um para explicar o que era aparição, movimento de cura da primeira e segunda etapa, a vinda, terceira puxada. Tão simples, né? Mas tinha que ter um para comer o livro e profetizar outra vez. Então a gente fica ansioso pela mensagem, né? Então ele disse: ouve, pois, a palavra do Senhor. Via o Senhor assentado sobre o seu trono, e todo o exército do céu estava junto a ele, a sua mão direita e a sua esquerda. E disse o Senhor: quem induzirá Acabe? Veja bem a palavra induzir, né? E quem disse? O Senhor perguntou: quem induzirá Acabe? Em outras palavras, quem enganará Acabe? Quem vai iludir a Acabe? Para que suba e caia em Ramote de Gileade? E um dizia dessa maneira e outro de outra. Então saiu um espírito e se apresentou diante do Senhor e disse: eu o induzirei. E o Senhor lhe disse: com quê? O profeta disse que aquele espírito veio lá das profundezas do inferno e se apresentou diante de Deus. E disse: eu o induzirei, eu enganarei. E disse ele: eu sairei e serei um espírito de mentira na boca de todos os seus profetas. E ele disse: tu o induzirás e ainda prevalecerás. Tu vai enganar eles e ainda vai prevalecer. Sai e faz assim. Agora, esse espírito saiu com a ordem de Deus, hein? Agora, pois, eis que o Senhor pôs o espírito de mentira na boca de todos esses teus profetas, e o Senhor falou mal de ti. Veja, a pessoa que mente é um espírito de mentira, que ele tem um demônio, né? Oremos. Pai Celestial, fala conosco através da sua palavra, abençoa teus filhos, tuas filhas. Receba, Senhor, nossa gratidão, nossos louvores, toda a nossa adoração. Perdoa os nossos pecados e fala conosco através da sua palavra. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Podia sentar, meus irmãos? O corpo mais enfermo. Eu vou tirar o paletó. O corpo mais enfermo na terra. Qual que é esse corpo mais enfermo? O profeta fala na mensagem que é o Espírito Santo. Agora sabemos que quando um corpo é curado, os hospitais estão cheios de pessoas doentes, né? As filas do UPA, né, está cheio de pessoas que estão buscando uma cura, né? Estão buscando uma salvação para o corpo. Nós nunca tivemos um tempo de tantas farmácias, de tantas UPA, de tantos hospitais, como esse tempo que nós estamos vivendo, nesse final do tempo, né? Muita doença, muita praga. O profeta disse: um corpo... E sabemos que quando um corpo é curado, todos nós nos sentimos felizes por isto, porque isso mostra definitivamente que nosso Deus cura aos enfermos. Nosso Deus cura aos enfermos. Mas essa pessoa enferma, se chega a viver por um longo tempo, pode que volte a adoecer novamente. Talvez com a mesma enfermidade da qual foi curada. Isto não afasta a cura. O médico prescreverá medicamento para a pneumonia e talvez 2 dias depois dele dar alta, você pode morrer com pneumonia. Ela se repete, né? Mas quando essa alma é curada em você, olha, uma cura da alma e uma cura do corpo. A cura da alma e a cura do corpo.
Mas quando essa alma é curada em você, a alma ferida, a alma doente, aquela fé doente, o irmão Branda diz, precisamos de uma campanha de cura para a alma. Tem pessoas sadias, mas a alma está doente. Então tem entrado vida eterna. Porque aquela vida essa vida que você tem, essa vida que eu tenho, que está aqui neste corpo, ela é limitada. Agora, a minha alma, porque Jesus veio para salvar a minha alma, a sua alma, e quando ele entra nas veias da sua alma e cura a sua alma, você tem vida eterna. Jesus disse, você já passou da morte para a vida. Eu creio que estamos tão próximos da vinda do Senhor Jesus que corresponde a todos nós fazer o que possivelmente pudermos para trazer cada alma ao reino e trazer o reino ao povo, de tal maneira que possamos ser curados em nosso espírito. Creio que o corpo de Jesus Cristo é o corpo mais enfermo que eu conheço. Se há um corpo enfermo, é o corpo de Cristo, que é a sua igreja. Isto é, o corpo espiritual de Cristo na terra é muito enfermo. Espírito sedutor e 70. Aí nós pensamos o corpo espiritual enfermo, sim. O corpo espiritual enfermo. E no 75 do primeiro selo, o profeta diz, com o que temos agora nós não podemos fazer este rapto. Por quê? O corpo precisava de uma cura espiritual. Os 7 selos era a cura, é a cura para o corpo espiritual. A terceira puxada é a cura, é a saúde para o corpo espiritual de Cristo. Por isso, agora, a campanha de cura é uma cura espiritual. Na alma, alma enferma. É tão bom deixar o profeta falar. Olhe, tantas pessoas estão ouvindo a espíritos sedutores, ao invés de tomarem a palavra de Deus, espírito. Eles estão no mundo, eles são demônios. Eles entram em lugares e se metem entre os homens, ministros. Olha, esses espíritos entram nos lugares, nos lares. Esses espíritos estão nas escolas. Eu levantei com esse pensamento. Fui escutar o culto de Belém, e irmão Odaí entrou nesse pensamento. A segunda parte veio o pastor Mendes, ele entrou nesse pensamento. Eu disse, é o mesmo espírito. Eu tinha escrito isso aqui. Agora, esses espíritos entram nos lares, entram nas igrejas, entram nas escolas. Você sabe que quando Lúcifer foi expulso do céu, ele trouxe a terça parte dos anjos, dos espíritos. Você já parou para imaginar o que é uma terça parte de uma infinidade de anjos no céu, que ele conseguiu enganar? Imagina, se o mundo estava nos últimos censos com 7 bilhões de habitantes, agora já está chegando nos 8 bilhões. E não veio 8 bilhões de espíritos. Só no Gadareno tinha uma legião. 72 mil demônios só em um homem.
Jesus perguntou qual era o nome dele. Ele disse Legião. Eram 72 mil. Aonde tem gente, ser humano tem demônios. Lúcifer estava no céu, depois veio para o Jardim do Éden. E hoje eles estão em toda parte. Em toda parte. Podemos descrever. Descrever eles. O profeta descreve. Nas reuniões, o irmão Brana disse que quando eles eram revelados, eles se manifestavam. As pessoas mudavam de cor, mudavam a fisionomia. Na igreja é a mesma coisa. A pessoa vem à igreja e vai vindo, e um dia tem uma palavra para lhe revelar. E aquele espírito manifesta-se. E a pessoa se vai e não volta mais nunca. Não. Satanás envia as pessoas à igreja. Cristo é o mistério de Deus revelado, a partir do parágrafo 80. Ele se faz um de nós, ele se torna tão fiel. Às vezes ele pode permanecer anos e anos e anos. E um dia ele tem que mostrar suas cores. Porque a palavra tem que lhe revelar. Porque Lúcifer a palavra revelou ele no céu. A palavra lhe revelou no Éden. A palavra lhe revelou através das eras. A palavra lhe revelou nesse último tempo através da abertura dos selos. A abertura do selo mostra. Havia um ensino sobre os selos. Havia uma suposta revelação sobre os selos através dos pentecostais, dos adventistas, que o irmão Branham até pensou que estava certo, até que o Espírito Santo mostrou quem era o cavaleiro do cavalo branco, vermelho, preto, amarelo. Então, a revelação do selo mostrou quem ele é. Ele escondido em igreja. Você sabe que ele se esconde em igreja. Fala língua em igreja. O que ele mais gosta é fazer um movimento de muitas vozes de coral na igreja. Porque ele era regente do coral celestial. Você vai numa igreja, só um pouquinho de pregação. O restante é somente apresentação, aparece até o show do milhão. Parece uma programação de televisão. Quando vem o mensageiro, Apocalipse 10 e 7, revelando tudo. Ele mostra quem é a besta, ele mostra o que é o sistema denominacional. Aí você vê uma igreja que não tem selos revelados. Quando ele traz demonologia, ensinos sobre demônios. Então ele entra em lugares, se mete entre homens e ministros, mete-se entre membros de igreja, mete-se entre pessoas boas. Ele vai se infiltrando. Você não vê que de vez em quando alguns ministros trazem alguma coisa estranha? É que ele já estava incubado há tempo. Chega um tempo que tem que sair do ovo. Aí ele tem que mostrar quem ele é. Que ele nunca creu na mensagem de uma só pessoa. Aí você vê que aquele ovo é uma serpente. Você vê que aquele ovo que sai ali é um corvo. Faz tempo que ele está ali. Tem uns que vêm com 21 dias, tem outros que demoram mais tempo para manifestar o que é.
e fazem que fiquem iludidas. Olha que Deus perguntou, quem enganará Acabe? Quem vai enganar aquele grupo pentecostal? Que dizem que crê em mim, mas não crê em nada. Tem que ter um espírito para enganar eles. E dizem coisas, e fazem coisas, ensinam coisas, e praticam coisas que são contrárias à palavra de Deus. Hoje, ministros de sua congregação estão permitindo que seu povo jogue baralho nas igrejas. Nos tempos do irmão Brano não tinha videogame, não tinha smartphone. O smartphone mesmo era no papel, era baralho. E eles permitiam nas igrejas. Hoje tem tanto entretenimento na igreja que você tem pouco tempo para Deus. Pouco tempo para a leitura, pouco tempo para a oração, pouco tempo para escutar a voz de Deus. Por causa do entretenimento. E hoje ele é eletrônico. Às vezes as mulheres deixam o feijão queimar, deixam o arroz queimar. Por quê? Estão ali respondendo alguma coisa, ou vendo algum bichinho, um Mickey Mouse ou o que for, né? Você tem que saber, você tem que dominar. Você não pode deixar a ciência te dominar. Você tem que dominar a ciência. Você não pode deixar o smartphone te dominar, você tem que dominar ele. Você tem que dominar. Como o irmão Brana falou da televisão, ele disse que poderia ser uma bênção, se as pessoas conseguissem dominar. A ministro de sua congregação estão permitindo que o seu povo jogue baralho nas igrejas. Muitos deles agora, esses não são todos os católicos. Há muitos protestantes que fazem isso. Nós vamos começar de 55. 1955, 67 anos para 68 anos atrás. Você pode ver que o mundo evoluiu. A ciência se multiplicou. Nós estamos vivendo num tempo que o irmão Brana não viveu. É o privilégio, também o perigo. Deus nos colocou para viver num tempo que ele não viveu. No seu tempo, veja que ele condenou as coisas do seu tempo. A esposa hoje condena as coisas do seu tempo. Você não pode condenar as coisas do tempo do irmão Brana. O baralho que as pessoas jogam hoje é no tablet. O jogo que eles brincam e se intestem é aqui. E os espíritos sedutores e Satanás não têm tomado essas coisas, porque a ciência é do diabo. A ciência não é de Deus. Lá na escola onde você estuda, lá tem uma Bíblia lá? Você estuda a Bíblia lá? Não. De repente aparece um professor incrédulo lá dizendo que o homem veio do chimpanzé. De repente aparece outro que diz que o mundo tem não sei quantos milhões de anos. Isso aí foi que você aprendeu. E você tem que aprender isso lá. Agora, o que é um demônio? Às vezes o povo diz, eu tinha que ir na igreja para saber quem é Deus, e o pastor está perguntando o que é demônio. Mas se você não conhece a Deus,
tampouco você vai conhecer o demônio. Se você não conhece a verdade, você primeiro tem que conhecer a verdade para poder ser liberto. Porque a mentira é a verdade pervertida. Que você vai tentar enganar aquela pessoa, seduzir aquela moça, seduzir aquela mulher, com mentira, com lisonja, com lábia. Agora, o que é um demônio? Aí a pessoa nem sabe que ele é um demônio. Demônios são pessoas possuídas por espíritos. Mentira, adultério, tudo é demônio. Primeira coisa, o que é um demônio? Ouve-se tantas pessoas falarem a respeito de demônio. Bem, agora, demônio, diabo, tudo vem de uma palavra. No inglês chama-se atormentador. Um marido que atormenta a mulher é um demônio. Uma mulher que atormenta o marido é um demônio. Porque demônio é um atormentador. Satanás é um acusador. Um indivíduo que atormenta é um diabo, um maligno. Ele diz, agora, a Bíblia hoje para a maioria, para muitas pessoas, é algum antigo livro que o vovô e a vovó lê, ou algo assim. Não tem nada de especial nele. É para o povo antigo e assim por diante. É o que eles dizem, 68 anos atrás. Já considerava a Bíblia um livro obsoleto. O profeta disse, mas isso está errado. É para todos, e demônios são atormentadores que atormentam. Uma pessoa que te atormenta é um demônio. É um diabo. Agora, há demônios que entram na alma do homem. Na fraseologia, isso seria, entretanto, eu diria isso, que o demônio que entra na alma é algo que atormenta a alma. Você já pensou? Uma alma atormentada? E uma pessoa salva. Mas ele vive o resto da sua vida na terra com um demônio atormentando. Não é que o demônio entra na alma, ele atormenta a alma. Porque uma vez que Deus selou aquele eleito, mas se torna uma pessoa fraca. Ele se torna aquela pessoa fraca. É como aquele crente relaxado. E Satanás atormenta a alma. Leva a pessoa ao quê? Eu vou ler aqui. A demência. A pessoa não está endemoniado. Ele está atormentado. Se torna uma pessoa demente. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência. Eu conheço pessoas, e eles não são pessoas perdidas, eles são atormentadas por demônio. Eles já congregaram comigo. Eles congregaram comigo. Mas nunca cuidaram isso aqui, a língua. Falaram do pastor, falaram da mensagem, e abriu uma porta para o demônio entrar e atormentar a alma. E a pessoa ficou demente. Demente. É um ponto que a mulher não quer mais. Nem os filhos. Ninguém quer em casa. Porque se tornou um perigo. Muitas vezes pode-se ver uma pessoa talvez com demência. Agora, no entanto, 18 parágrafo, né?
No entanto, pode ser uma pessoa convertida. Você está pedindo a mensagem, é estado físico. 8 de junho de 1953. Olha, pode ser uma pessoa convertida. Ele se converteu, cheia do Espírito Santo, e, no entanto, ser totalmente demente. Convertida, cheia do Espírito Santo e demente. A pessoa nunca vigiou. Sempre tentou levar uma vida cristã relaxada. Olha, está vendo? Isso mesmo, isso não tem nada a ver com a alma. É um atormentador, veja, algo que a atormenta. Aquela mulher atormentada, aquele homem atormentado. Mas você pode ver que ele não procura adorar a imagem, ele não procura ir em batuque, nem nada. Ele continua crendo na mensagem. Mas aquele demônio foi direto na alma. Como ele não pôde entrar, porque a alma foi selada, mas ele atormenta. Aí você sabe, né? O homem é um ser trino, corpo, espírito e alma. E Satanás trabalha na mente, porque a torre de controle de Satanás é a mente. Ele vê através dos seus olhos, ele faz você achar que você está pensando determinada coisa. Quando é ele te atormentando, faz você pensar que você não é salvo, que essa mensagem não é verdadeira. É ele lá atormentando a sua alma. Olha o que São Paulo falou. Vamos ver um exemplo bíblico, né? 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 7. E, para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Olha, nem o apóstolo São Paulo escapou. Nem o irmão Brano escapou. Olha aquele esquilo, naquela visão que ele teve, né, no último ano da sua vida, aquela úlcera, aquele demônio que lhe acompanhava, ele orava pelas pessoas, curou milhares de pessoas, e ele mesmo foi curado, foi o último a ser curado. Tinha uma úlcera maligna. São Paulo tinha um mensageiro de Satanás, um espinho na carne. Só que São Paulo resistiu, ele não se tornou demente. Aí você tem que cuidar. A Bíblia diz, não toquei nos meus ungidos. Cuida, para que você não fique falando de ministério, fique falando de ungir de Deus. Eu tinha um irmão que ele vivia só... Ele gostava de ir para igrejas, até que ele pegou, um demônio entrou e tormenta a sua alma até hoje. Nunca parou para ficar ao lado do seu pastor, sentado, ouvindo, porque a fé vem pelo ouvir. Come um pouco aqui, come outro pouco lá, come outro pouco lá, até que comeu a erva brava. Acerca do qual, disse São Paulo, 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o Senhor disse, a minha graça te basta. Esse demônio vai ficar aí te atormentando aí o tempo todo. Deus não vai tirar, não. Você sabe que tem problema que você busca, né? E pode derramar azeite, né? E você pode vir aqui, eu derramar tudo isso aqui na sua cabeça. Aqui, e a gente orar a noite toda, não vai embora. Porque você que buscou esse problema. Agora, há problema que Deus te coloca. Pode saber, um dia Ele te tira. A enfermidade que Ele coloca em você, um dia Ele vai tirar. Ele colocou aquela enfermidade para te corrigir, para você refletir mais, ser uma pessoa firme.
enquanto vocês estão aqui, busque a Deus, não procure entristecer o Senhor. É como o Senhor falou para Micaías. Micaías disse para Acabe, e ainda mais Deus falou mal de ti. Deus não deu bom testemunho de ti. Aí tu pensa que vai na batalha e vai voltar em paz? Isso aí Deus também não falou, não. Ele foi e morreu. E Deus disse, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. O saudoso irmão João Gabriel dizia, está forte? Ele disse, não, pastor, estou fraco. Porque quando eu estou fraco, aí eu estou forte. Agora, toda enfermidade, temos que primeiro ficar sabendo que toda enfermidade veio do diabo. Deus não adoece os seus filhos. Veja que ele atormenta a alma. Coloca a enfermidade do corpo da pessoa. A enfermidade que é para a glória de Deus. Mas a enfermidade que vai levar aquela pessoa mesmo. Porque Deus quer trabalhar com ele através daquela doença. Se não aparecesse aquela enfermidade, ele não teria se convertido. Ele não teria se rendido a Cristo. Ia ficar beijando santinho o resto da vida. Deus não é o autor da enfermidade. Nenhuma enfermidade vem de Deus. Deus, às vezes, permite que Satanás ponha a enfermidade em você, como um chicote para trazê-lo de volta à casa de Deus. Quando você o desobedece, mas a enfermidade em seu princípio vem do diabo. Já imaginou uma pessoa crer que Deus, o nosso Pai Celestial, seria o autor de tal coisa, de uma coisa tal como enfermidade e morte? Ora, não, ele não é, nunca foi, nunca será. Deus permite a morte por causa da desobediência. Ele nos chamando a um conserto, a um acerto com Ele, a voltar à comunhão, a ser mais sincero no nosso espírito, ser mais verdadeiro. Deus permite a morte. Como o escritor disse, a única coisa que a morte pode fazer, Deus arriou a uma carruagem e ela nos leva à presença de Deus, o crente. Quando a morte chega para o crente sabe que está na hora de ir para casa. Ele não se apavora quando a morte chega. Ele sabe que ali uma carruagem está ali. E ela tem uma missão de levar você à presença do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Você não tem medo. Você sabe em quem você tem crido. Mas a palavra morte significa separação. A morte física é a separação do espírito do corpo, mas a morte espiritual é a separação do seu espírito do Espírito de Deus. Você não tem mais nenhuma chance. Porque o julgamento é hoje. O julgamento, ele chegou primeiro pela casa de Deus. Deus está te julgando hoje, te chamando a atenção hoje, te chamando a se converter hoje. É como ele disse em São Lucas 12, louco, se essa noite pedir a sua alma, para quem será?
Para quem? Quando você tem todos os seus planos, alma, regala, folga, come, bebe, passeio, praia, Los Angeles, Disney. Isso é muito bom. E se essa noite pedir a sua alma? Para quem será? De quem é ela? Jesus disse: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim nunca morrerá. Eu vou apressar um pouquinho aqui. Unidade 55. Satanás fará todos os tipos de promessa, mas ele não tem nada para te dar. Porque ele não possui nada, é um mentiroso. Ele não tem nenhuma salvação. O que é Satanás? É qualquer coisa contrária à palavra. Gente, se a pessoa vem contrária, é o diabo. Contrário aos selos, aos trovões, ao novo nome, à mensagem da sua pessoa, é Satanás. Você quer o quê com uma pessoa assim? Sendo que a Escritura diz tudo que é contrário aos princípios de Deus, a palavra do dia, é Satanás. Ele não tem salvação, ele não tem luz. O seu reino é de treva, o fim dele é a morte. Trevas e morte é o reino de Satanás. Irmão Brano, repita isso outra vez. O que é o reino de Satanás? Qualquer coisa contrária à palavra de Deus. Qualquer. Não é tudo, qualquer. Agora, isso é cortante. Mas é hora de cortar, diz o profeta. Vê o galho, a árvore. Se ela vai produzir, ela deve ser podada. É hora. É que é esse galho tão bonitinho. Que você, mas ele não vai dar nada, é só folha. E Deus quer cortar fora. Mas, Senhor, vai ficar só o tronquinho. Eu quero uns brotinhos novos. Isso aí está tudo brocado. Deus vai te podar todinho. Vai ter uns brotinhos novos que vai surgir de você aí. Deixa ele te podar todo. Qualquer coisa contrária aos princípios de Deus, a palavra de Deus não é Deus. Ninguém me convence ao contrário disso aqui, não. É o contrário. Não é Deus. Mas foi o irmão fulano de tal que andou com o irmão Brano, o filho do irmão Brano, mas é contrário, não é Deus. Se está contrário a Apocalipse 10, 8 a 11, não é Deus. O que é o pecado? Justiça pervertida. O que é a morte? A vida pervertida. O que é o reino de Satanás? Qualquer coisa que estabelece algo para tomar o lugar da palavra. Tomar o lugar de João, tomar o lugar da esposa, tomar o lugar do ministério. Qualquer coisa, qualquer ensinamento. Isso é o profeta falando. Uma palavra, somente uma palavra, você crê em cada pedacinho. É cada pedacinho, eu creio. Olha, Eva, você crê em cada pedacinho. Eva cria em cada pedacinho disso, aquela única palavra. Teve uma coisinha que ela deixou escapar, que Satanás não mostrou para ela, não abriu para ela. É como o sétimo selo. Ele tem aberto
revelado à esposa, mostrado quem ele é, como ele apareceu entre nós, com um novo nome chamado Brana, B-R-A-N-H-M, perfeito, perfeição. Qualquer coisa contrária é Satanás. Ele não disse lá atrás, ministros, ensinamentos, mas está contrário. Aquela única palavra é tudo que ela precisa de descrer. Aquela única palavra é tudo que você precisa de descrer. A única. Só. Apocalipse 10, 8 a 11. Veja que a igreja veio vindo e só tem uma ponte para atravessar. Não tem mais ponte. Não tem mais estrada. Não tem mais passagem. Todos vêm vindo, só tem Apocalipse 10, 8 a 11. Só essa ponte. É a ponte do rapto. É a ponte para o milênio. Novo céu, nova terra, só ali. Saiu fora dali, abismo. Só uma ponte. Essa única palavra. Vamos ficar de pé. Senhor nosso Deus, nosso querido Pai Celestial, perdoa os nossos pecados. Eu ouço essa palavra e eu coloco ela para mim, Pai. Eu me coloco diante e vejo tantas coisas que eu tenho que acertar diante de Ti. Acertar contigo. E, Senhor Deus, é como um médico que pede a dieta. Você tem que perder os quilos. E agora o Senhor está pedindo uma dieta. Comer só o livrinho. Só o livrinho é a dieta. Da cura da alma. O livrinho é cura divina para a alma. O livrinho nos dá fé arrebatadora. Deus Santo, Deus Eterno, abençoa teus filhos e filhas. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor.